Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal de treinamento de liderança. E hoje eu quero bater um papo super especial com meu querido Wilson, que é aí um grande supervisor de células aqui na nossa igreja, coordenador aí do Instituto Liderança de Sucesso, do meu lado. Nós vamos, nesse bate-papo, falar sobre um desafio que muitos pastores entram em contato conosco, entram em contato com isso e eles precisam superar esse desafio. O desafio é: as minhas células travaram, eu estou com células que pararam de crescer, como que eu faço para reativar essas células, motivar esses líderes e fazer o processo voltar a funcionar aqui na nossa igreja? Essa tem sido uma realidade, né, Will? Total. Muitos pastores que desejam realmente caminhar com a sua igreja em célula, com o trabalho, são apaixonados de verdade por esse modelo, amam a casa, amam a igreja na casa. E quando eles começam a sentir o gostinho da igreja, começar a responder, começa a ter, infelizmente, esse tipo de problema. Ele enfrenta essa primeira barreira, que é essa estagnação aí do trabalho. Na verdade, nós temos visto já e, por experiência, nós conseguimos identificar que existem fases na igreja. Sim. Existem fases. Então, o pastor, ele começa normalmente... Ele começa com uma fase onde ele vai tendo ali algum resultado, o pessoal mesmo vai envolvendo e tal, e a galera vai em alta. Depois essa galera meio que dá uma parada, em alguns casos desce, né? Isso aí. E talvez você tá aqui assistindo esse vídeo porque você ou está numa fase dessa que estabilizou ou que começou a descer e a perder pessoas nas suas células. Wilson, normalmente, qual é a orientação que nós damos para um pastor que está passando por uma fase como essa, ou até mesmo aquilo que você orienta para os líderes que você supervisiona aqui na nossa igreja? Fala aí uma orientação que a gente dá para esses pastores ou até mesmo para o líder aqui. Fala para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente ensina, né, e motiva é não desistir. Porque na grande maioria das vezes a pessoa, o líder, ele costuma olhar para ele mesmo. E ele pensa o seguinte: pô, é a minha responsabilidade. Eu é que não consegui. Ele costuma olhar para a vida de um outro líder, costuma olhar para uma outra célula, uma foto que a gente compartilha e, poxa, a célula do fulano tem 30, a minha começou com 20, agora tem 3. Então ele tende a já chegar para a gente com aquela vontade da gente dizer assim: então entrega tudo. Então deixa. Então ele já vem com aquela vontade de desistir. Então a primeira coisa que a gente combate é essa decisão. Não, você não vai desistir. O problema não está somente dentro de você, é algo que a gente consegue tratar fora também. Então a primeira coisa, esqueça, a opção de desistir não pode existir se esse líder quer. Isso daí não é algo que a gente passa só para os líderes, não. Você, pastor que está aqui, você, quando começa um negócio a travar, você não pode de maneira nenhuma pensar em voltar para trás, em desistir. Eu não vou mais continuar com esse negócio de célula. Não. Desistir não é uma opção. Grava isso aí. Dá para trabalhar de modo em que você supere esta fase e volte no processo de crescimento. Dá para trabalhar ou não dá, Will? Oxe, com certeza dá. E aí, qual é então uma segunda orientação que a gente dá para um líder ou para um pastor, né? Uma vez que ele já entendeu, não, desistir não é uma opção. Qual é uma segunda orientação que a gente dá para esse cara? Muito bom. Bom, a segunda orientação que eu dou para esse líder é ele voltar o caminho. Ele precisa o quê? Olhar para trás de novo e ver o que ele estava fazendo, que estava dando certo, que ele parou de fazer. Se ele parou de fazer, ele volte a fazer aquilo que estava dando certo para ele. Uma das coisas que a gente percebe muito aqui na nossa igreja, normalmente os líderes que param de crescer são aqueles que param de participar de reuniões importantes de orientação. Eles perderam o time daquela atualização. Eles começaram bem, participando de tudo, recebendo e compartilhando. Em algum momento, por N motivos, eles pararam, se desconectaram daqueles momentos de aprendizado. Aí eles começam, então, a ver isso ser um reflexo. Essa avaliação que você está falando do cara olhar o que lá atrás ele fazia de bom e que ele deixou de fazer, é
extremamente importante, pode ter aí um grande segredo nisso daí. Por quê? No início, o cara ele começa motivado demais, empolgado, a visão tá dentro dele, e aí em algum momento ele pode ter perdido. No início, esse cara, ele tá orando muito pelos membros da célula, ele tá com o radar ligado em um líder em treinamento, que ele tá orando por esse cara e trabalhando nesse cara, ele tá participando dos treinamentos da igreja com intensidade. Isso. No decorrer do tempo, esse cara vai diminuindo essas coisas. Né? E aí pode ser que a sua célula parou de crescer porque você diminuiu a intensidade de coisas que no início você era muito intenso. Você, pastor, pode ter começado a experimentar aí uma queda, porque também na maneira como você dava os treinamentos, como você estava junto com os líderes, isso foi diminuindo. Isso aí. E aí, cara, o líder é o segredo. O líder não tem. Eu estava, Wilson, na igreja presbiteriana, inclusive se você é de Londrina, Presbiteriana Central de Londrina, uma grande igreja em Londrina, e eu estava conversando com o reverendo Osni, que hoje eles têm uma experiência com células, né? E eu perguntei para o reverendo Osni, qual o segredo esses anos todos, essa igreja, ela continuar avançando, crescendo com células e tal, e ele falou para mim, pastor, o segredo é o líder. O segredo é o líder. O líder é o segredo de tudo. Então eu quero dizer que se você está liderando, cara, o negócio está na sua mão, entendeu? Você precisa de trabalhar para se manter motivado, se manter com fé, se manter para cima, e existem coisas que o líder pode fazer que mantém ele assim, né, Wilson? O que o cara pode fazer? Eu acredito, pastor, que para o líder, uma vez que ele encontrou essas coisas que ele deixou de fazer, como o senhor bem citou, a oração, a empolgação, a motivação, ele retornar. O que mantém, acredito, essa chama acesa? Primeiro, ele estar sempre alinhado com a liderança dele local. Ele está sempre perto de pessoas que estão crescendo. Ele precisa caminhar ali junto. Poxa, o irmão lá multiplicou. Cara, você quer... Faz a sua célula na quarta, se a célula do cara é na quinta, vai lá visitar a célula dele, vai lá ver o que ele está fazendo. Esteja perto de pessoas que estão crescendo, porque essa conexão vai te ajudar a te levar para cima, né? E aqui na nossa igreja especificamente, falando da nossa igreja, a nossa reunião de terça-feira, o nosso Tadel, é um fator motivador. Porque quando a gente entra naquela reunião, não importa o que tenha acontecido, você sai com o seu olhar alinhado, ampliado. Não, o cara, quando ele está naquela reunião ali, ele sai pilhado demais, né? Mas e o que é maravilhoso é que agora essa reunião acontecendo online, nós estamos conseguindo fazer com que todos os líderes e líderes em treinamento participem. Isso daí é maravilhoso, porque às vezes o cara estava no trabalho e não dava tempo dele chegar às 19 horas que acontece essa reunião aqui na terça-feira, e hoje ele consegue assistir do trabalho, consegue assistir no meio do caminho, né? Então tem sido maravilhoso esse modelo online. Agora, mais maravilhoso ainda, Will, tem sido porque existem pastores de diversos lugares do Brasil que eles estão conseguindo participar dessa reunião para pegar tudo aquilo que eu dou como treinamento para minha equipe, ele vê eu treinando a minha equipe, ele vê ali como é que eu trabalho, cada líder, cada ferramenta, e ele replica isso daí lá com a galera que ele cuida, não é verdade? É isso aí. A experiência do Tadel Online para esses pastores que estão participando, que vêm participando, foi assim um divisor de águas, porque eles conseguem de qualquer lugar de onde eles estão, do Brasil inteiro e até fora do Brasil, eles conseguem ver algo que muitas vezes só era possível quando eles vinham para algum treinamento nosso presencial, quando participavam de uma conferência local na nossa igreja, né? Eles ligavam para a gente, posso chegar um dia antes, participar da reunião do pastor Bruno com os líderes? E então eles faziam isso hoje numa exceção, hoje é rotina. Se o pastor quiser, ele pode receber diretamente aqui do senhor, desse nosso ambiente de treinamento e replicar, como o senhor bem disse. Toda terça-feira. E tem sido uma maravilha para muitos pastores. Muito bom, Will. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, querido pastor e líder que está aqui me assistindo. Se você travou em algum momento, existe como você destravar. Existe como você voltar a crescer. E eu estou treinando constantemente minha equipe de pastores, de líderes, de supervisores, para que eles estejam
em crescimento constante. No momento da fase difícil, existe uma maneira de trabalhar a fase difícil. Existe uma maneira de você trabalhar o líder que está passando a fase difícil. E eu estou dando tudo isso na terça-feira no nosso Tadel Online. Caso você que seja pastor ou um líder que está trabalhando bem do lado do seu pastor queira participar desse Tadel Online, é só mandar uma mensagem pra gente aqui, eu vou colocar o WhatsApp aqui, quem sabe aí o Will mesmo vai te atender ou algum outro coordenador, algum outro que trabalha junto conosco na nossa equipe pode estar dando todas as orientações de como você pode participar desse Tadel Online. Não é verdade, Will? É isso aí, é só entrar em contato com a gente deve deixar um linkzinho na descrição também para te facilitar. Vem porque eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento que Deus está preparando para você. Prepare o seu coração, porque logo logo eu estou soltando um outro vídeo aqui no canal que vai te abençoar demais da conta. Deus te abençoe e passa esse vídeo para o seu pastor para que ele possa, junto com você, junto conosco, nós possamos crescer juntos. Deus te abençoe.